Olá, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, seja bem-vindo. Hoje vamos fazer exercícios. Vou resolver a prova da SpaceX e eu quero que você acompanhe comigo. Se você for novo por aqui, já te aviso. Para ter acesso a este material e resolver as questões junto comigo, só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, você baixa o material, resolve comigo e melhora aí a sua compreensão a respeito de língua portuguesa. Tudo bem? Vamos começar o nosso trabalho. Eu vou ler o texto e aí nós vamos resolver as questões. Esse primeiro texto é longo, umas 4 páginas aqui das minhas, né, o que dá uma lauda praticamente de texto. Então, na tela para você, vamos ao trabalho. O fim do canudinho de plástico. Em 2015, um vídeo perturbador de uma tartaruga marinha oliva sofrendo com um canudo de plástico preso em sua narina viralizou, mudando a atitude de muitos espectadores quanto ao utensílio plástico tão conveniente para muitos. Mas, como pode o canudo plástico, um item insignificante, utilizado brevemente antes de ser descartado, causar tanto estrago? Primeiramente, ele consegue chegar facilmente aos oceanos devido à sua leveza. Ao chegar lá, o canudo não se decompõe, pelo contrário, ele se fragmenta lentamente em pedaços cada vez menores, conhecidos como microplásticos, que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. E, em segundo lugar, ele não pode ser reciclado. Infelizmente, a maioria dos canudos plásticos são leves demais para os separadores manuais de reciclagem, indo parar em aterros sanitários, cursos d'água e, por fim, nos oceanos, explica Jill Neves, diretor executivo da organização Lonely Whale. A ONG viabilizou uma campanha de marketing de sucesso chamada Strollers in Seattle, ou Canudos em Seattle, sem canudos em Seattle, em apoio à iniciativa Strollers Ocean, ou Oceanos Sem Canudos. Nos Estados Unidos, milhões de canudos de plástico são descartados todos os dias. No Reino Unido, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. Hotéis são alguns dos piores infratores. O Hilton Waikoloa Village, que se tornou o primeiro resort na ilha do Havaí a banir os canudos de plástico no início deste ano, utilizou mais de 800 mil canudos em 2017. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plástico do que em todo o século passado, e em 50% do plástico que utilizamos é de uso único e descartado imediatamente, diz Tessa Hampson, gerente de operações da Oceans Without Borders, uma fundação da empresa de safaris de luxo and Beyond. 1 milhão de aves marinhas e cerca de 100 mil mamíferos marinhos são mortos anualmente pelo plástico nos oceanos. 44% de todas as espécies de aves marinhas, 22% das baleias e golfinhos, todas as espécies de tartarugas e uma lista crescente de espécies de peixes já foram documentadas com plástico dentro ou em seus corpos. Mas agora, o próprio canudo plástico começou a finalmente se tornar uma espécie ameaçada, com algumas cidades nos Estados Unidos. Seattle, em Washington, Miami Beach, em Fort Myers Beach, na Flórida, e Malibu, Davis e San Luis Obispo, na Califórnia, banindo seu uso, além de outros países que limitam itens de plástico descartável, que inclui os canudos. Belize, Taiwan e Inglaterra estão entre os mais recentes países a proporem a proibição. Mesmo ações individuais podem causar um impacto significativo no meio ambiente e influenciar a indústria. A proibição em uma única rede de hotéis remove milhões de canudos em um único ano. As redes Anantara e Avani estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017, e a Accor Hotels estima o uso de 4,2 milhões de canudos nos Estados Unidos e Canadá também no último ano. Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles, como o caso de deficiências ou dentes e gengivas sensíveis. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. A Final Straw diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado. Está arrecadando fundos através do Kickstarter. A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas, e nas vidas de futuras gerações, diz David Larries, diretor de criação e chefe do Cachet Hospitality Group, que não utiliza canudos de plástico. A indústria hoteleira tem a obrigação de começar a reduzir a quantidade de resíduos plásticos que gera. Muito bem.
Lemos esse texto todo, um texto longo, e agora vamos para as questões. Lembrando que as primeiras são de interpretação, as outras de gramática e as finais de literatura. Vem comigo para a primeira questão. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. Em nossos oceanos, os resíduos plásticos são compostos praticamente por canudos. Essa questão está errada, por causa da palavra praticamente. Se você voltar para o texto, está aqui, ó. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos, certo? Então, eliminamos a primeira questão. Lembre-se de que você precisa eliminar as erradas, é assim que você chega ao resultado. Letra B. Pessoas com deficiências ou indivíduos com dentes e gengivas sensíveis são o fator responsável por ainda não ter ocorrido proibição do uso de canudos plásticos. Essa questão aqui está errada. Por quê? Porque algumas pessoas ainda utilizam e eles ainda sugerem que seja possível substituir canudo plástico por canudo de vidro ou canudo de papel. Mas enfim, tá? Eles não são os responsáveis. Letra C. O descarte indiscriminado, quer dizer, sem nenhum controle, de canudos plásticos constitui uma ameaça para a vida marinha, mas já há iniciativas para a solução deste problema. Isso está certo? Tá? No início do texto ele fala sobre os canudos e sobre a vida marinha, aqui, e depois ele vem falando, né, em alguns casos, quais são as estratégias que já estão sendo tomadas para substituir canudos plásticos. Então a resposta é a C. Letra D. Estados Unidos e Reino Unido são países que mais lançam canudos plásticos nos oceanos. Calma lá. Se nós voltarmos aqui, você vai observar aqui, ó, no Reino Unido, há 4,4 bilhões de canudos. Nos Estados Unidos, tá, milhões de canudos. Mas em nenhuma parte do texto fala que eles são os maiores poluidores. Se você tivesse marcado a D, você teria interpretado demais, por causa desse os que mais lançam, tá? Essa informação não está no texto. Os canudos vão parar nos oceanos por serem uma quantidade monumental de resíduos plásticos. Errado. A quantidade monumental de resíduos plásticos também contém alguns canudos, mas eles se transformam em microplásticos dentro do oceano. Essa aqui está errada de acordo com o texto. Para número 1, a resposta é a letra C. Para número 2, assinale a alternativa correta, mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos plásticos que vão parar nos oceanos. O fragmento transcrito do texto, o fim do canudinho de plástico, permite concluir que, vamos lá, letra A, além dos canudos, há outros resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. Bem, isso é evidente. Se os canudos são apenas parte e existe uma quantidade monumental, significa que há outros que vão parar nos oceanos. Essa é a letra A. Mas como eu sei que você tem síndrome da letra A, vamos investigar as demais. Os canudos caracterizam a maior parte. Errado. Apenas parte. Apenas os canudos que se tornam resíduos plásticos vão parar nos oceanos. Errado. Tá? O apenas aqui, ó, está dizendo somente os que se tornam resíduos plásticos. Não. Se você estiver tomando um refri na praia e jogar o canudo lá, ele não é resíduo plástico, mas é um canudo que vai parar no oceano. Os resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos são compostos essencialmente por canudos. Errado. Apenas uma parte. Há uma quantidade monumental de canudos plásticos. Errado. A quantidade monumental é de resíduos plásticos. Questão fácil, questão de compreensão de texto. Número 3. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. O vídeo da tartaruga marinha oliva foi o que levou as grandes redes hoteleiras a proporem o fim dos canudos de plástico. Errado. Esse vídeo viralizou e teve uma mudança de consciência das pessoas, mas o vídeo não foi o responsável direto pelas redes hoteleiras proporem o fim dos canudos de plástico. Então a letra A está incorreta. B. Os canudos de plástico são muito leves e por isso acabam escapando dos separadores manuais de reciclagem. Correto. Isso está no texto. Se você voltar para cá, olha só, ele diz o seguinte: são leves demais para os separadores manuais de reciclagem. Estava lá no texto.
Nos Estados Unidos, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões sejam jogados fora. Cuidado com a informação do texto. É no Reino Unido os 4,4 bilhões, tá? Errado. Pessoas com alguma deficiência ou com gengivas sensíveis são os principais causadores da epidemia do uso de canudos. Não, eles são a exceção, eles têm que utilizar. David Larries, principal produtor de canudos, pensa em consequências. Nada a ver, ele nem é produtor de canudos, ele é o pesquisador que está lá mencionado no texto. No trecho a seguir, a oração adjetiva sublinhada refere-se a qual elemento de acordo com o entendimento proporcionado pelo texto? Bem, vamos lá. A maioria das pessoas que não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas, nas vidas das futuras gerações, diz David Larries, diretor de criação e chefe do Cachet Hospitality Group, que não utiliza canudos de plástico. Bem, este pronome relativo aqui se refere ao termo antecedente, ou seja, o Cachet Hospitality Group, certo? Então a resposta é a letra E. Esta aqui é uma oração subordinada adjetiva de natureza explicativa, que está retomando o elemento antecedente, tá? Então matamos a número 4, letra E. Número 5. As redes Antara e Havani estimam que em seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada abaixo tem a mesma função daquela destacada na frase acima. Vem aqui para o quadro para eu poder te explicar isso aqui, meu querido. Então, olha só, você tem uma oração, tá? Tá ali o sujeito, que é as redes, eu vou colocar só um pedacinho. As redes estimam, beleza? E aí o que? Estimam que e lá. E o resto aqui, porque aparece o verbo. Bem, a oração marcada começa na palavra que, certo? Este que, você já sabe que não posso trocar por o qual, então ele não é pronome relativo, ele é uma conjunção subordinativa integrante. Você aprende comigo no meu curso que a conjunção subordinativa integrante introduz para nós uma oração subordinada substantiva, beleza? Só que o que a questão aqui quer saber é a função que essa oração está desempenhando. Então, faça aquilo que eu peço para os meus alunos. Troque toda a oração que estava ali, troque toda ela pela palavra X, ou pela palavra isto, ou se você preferir, pela palavra batata, tá? Qualquer uma. Olha como é que vai ficar fácil agora. Eu tenho o verbo estimar, aí eu tenho as redes, que é o sujeito, beleza? Quem estima, estima alguma coisa. Você entende que não importa o que eu coloque depois do estimar, X, isto ou batata, as redes estimam X, as redes estimam isto, as redes estimam batata. Essa frase está numa estrutura SVO. Pablo, o que é SVO? SVO, meu velho, é sujeito, verbo, objeto. Isso significa que qualquer coisa que eu puser aqui está na função de objeto. E principalmente nesse caso de objeto direto, que o verbo é transitivo direto. Então você já sabe. Vai lá para a questão, por favor, Gustavo. Essa oração funciona como objeto direto. Eu preciso procurar agora o mesmo esquema. A primeira coisa que eu vou fazer é circular todas as palavras que na letra A, que na letra B, que na letra C, na letra D, na letra E. Vou ver qual eu posso trocar por o qual e a qual e qual eu não posso trocar. Então vamos lá. Se fragmenta em pedaços cada vez menores, que são frequentemente, os quais são frequentemente. Já mata a letra A, tá? Por quê, Pablo? Porque os quais é pronome relativo, o que introduz oração subordinada adjetiva.
não oração subordinada substantiva. Lembra que a gente quer um que seja conjunção subordinativa integrante. Letra B. Olha só. Resíduos que vão parar em nossos oceanos. Resíduos os quais vão parar em nossos oceanos. Mesmo esquema. Pronome relativo. Letra C. Nos últimos 10 anos produzimos mais plástico do que em todo o século passado. Se liga, velhão. Mais do que. Isso é o que a gente chama de locução conjuntiva subordinativa adverbial comparativa, ou seja, forma uma oração comparativa, não uma oração com função de objeto. Letra C está errada. As empresas não precisam esperar que. Posso trocar esse que por o qual? Não. Ele está dando ideia de comparação? Não. Quem espera, espera alguma coisa. Então tira esse maluco desse que daqui e coloca X. As empresas não precisam esperar X. As empresas não precisam esperar isto. As empresas não precisam esperar batata. Você se ligou que está na mesma função que eu mostrei para você da frase lá do comando? O que nós temos aqui é uma oração com função de objeto direto. Resposta é a letra D, é a mesma função. Função de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que que não é a letra E? Porque esse que retoma redes hoteleiras. Redes hoteleiras, as quais. Então, o que você tem aqui? Pronome relativo, que introduz oração subordinada adjetiva. Quer coisa mais teta do que isso? Não tem. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Mesma regra. Plástico é uma proparoxítona, ó. Plástico. Últimos, mesmo caso, proparoxítona. Mamíferos, proparoxítona. E único também é proparoxítona. Resposta letra A. Contrário é paroxítona terminada em ditongo. Hipóteses é proparoxítona. Sensíveis é paroxítona terminada em ditongo. E hotéis é ditongo aberto oxítono. Não dá, ele quer a mesma regra. Então, letra B está errada. Letra C, indústria, ó, paroxítona terminada em ditongo. Países, regra do hiato. Além, oxítona terminada em EM. E já a regra do monossílabo tônico terminado em A. Letra D, reutilizáveis, paroxítona terminada em ditongo. Através é oxítona terminada em ES. Início é paroxítona terminada em ditongo. E resíduos é proparoxítona, resíduos, tá? Não dá a mesma regra. Próprio, paroxítona terminado em ditongo. Sanitários, paroxítona terminado em ditongo. Aqui é monossílabo e aqui é paroxítona terminado em L. A única que tem a mesma regra tá aqui, ó. Letra A. Vem para cá um pouquinho. Pablo, você resolveu rápido essa regra, essa de acentuação aqui, eu sofri. Provavelmente você ainda não assistiu a minha aula sobre acentuação. Tem que assistir. Por quê? A partir do momento em que você assistir a minha aula sobre acentuação, você vai pegar o esquema. Qual é a manha para você saber o padrão de tonicidade e a regra de cada palavra, tá? Então, sem chiar. Vamos para a próxima. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento está de acordo com as regras de pontuação da norma gramatical. Beleza. O que você vai fazer? Você vai eliminar todas as vezes em que a vírgula tiver entre sujeito e verbo, tá? Isso é claro. Vamos lá, letra A. Está claro que os canudos são apenas parte, vírgula, da quantidade monumental, vírgula, de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Eu não sei se você percebeu que ele está separando o adjunto adnominal do seu referente imediato. Isso está errado, tá? Não pode marcar essa aqui. B. Isto está claro, 2 pontos. Tá certo? Porque ele vai introduzir uma explicação. Os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Beleza. Tranquilo. Essa está certa. Está claro que os canudos são apenas parte, 2 pontos.
Não, tá errado. Eu não posso colocar esses dois pontos aqui, porque o que vem depois não é uma explicação, certo? É o mesmo esquema de separar o adjunto adnominal, que é o da quantidade aqui, do seu elemento antecedente, tá? Muito bem. Está claro, vírgula, que os canudos são, vírgula, apenas, acho que tá tudo errado, hein? Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo de ligação, que tem um predicativo do sujeito, tá bom? Este que os canudos são introduz a oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, que funciona como sujeito do verbo ser. E o cara meteu uma vírgula entre sujeito e verbo aqui. Tá errado. Beleza? Então eu já eliminei aqui. Isto está claro, vírgula. Não pode ser vírgula, teria que ser dois pontos. Eliminamos aqui. Muito bem, fácil essa. 8. No excerto, a grande maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar e aceitar um canudo de plástico tem em suas vidas. O verbo sublinhado está no singular porque o autor quis colocar-se como o único que pensa nas consequências. Tá. Vamos entender uma coisa aqui, meu querido. Eu tenho um sujeito formado por uma expressão partitiva, a maioria de, seguida de um nome no plural. Nesse caso, a concordância é facultativa. Eu posso concordar com maioria ou eu posso concordar com pessoas. As duas formas estão corretas, tá? Então, vamos ver o que ele está dizendo. Quis se colocar como único que pensa? Não, porque senão ele escreveria pensou e a frase ainda estaria errada. Preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito? Não, porque aqui está no singular, nem está em plural. Efetuou a concordância erroneamente? Errado. Optou por uma concordância ideológica, tá? Já que se refere a um número pequeno de pessoas? Não. Concordância ideológica seria uma silepse, tá? E não ocorreu silepse aqui. Letra E. Efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular. Exato. Chamada expressão partitiva. Tá? Resposta, letra E. Muito bem. 9. A Final Straw, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundo através do Kickstarter. A vírgula colocada depois do sujeito está essa aqui. Tá? Vamos ver. Ó. Eu abro a vírgula aqui e eu fecho aqui, certo? Ó. O que eu tenho aqui no meio? Eu tenho uma oração que começa com um pronome relativo, o que, né? Poder trocar por a qual. Então, se eu tenho pronome relativo, verbo e vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Então, a vírgula está isolando a oração subordinada adjetiva explicativa. E tá certa, eu já elimino letra A e letra B. Tá? Aí ele está dizendo, porque separa uma oração subordinada adjetiva explicativa. Pá, deu na veia. Aqui, separa a oração subordinada adverbial. Não tem conjunção adverbial ali. Separa o vocativo. Não é vocativo porque eu não estou conversando com o Final Straw. 10. Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem, ou até necessitam deles. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento mantém as relações de sentido e de subordinação indicadas no texto original. Vamos lá. Embora, aqui eu tenho uma conjunção de natureza concessiva. Então ele quer que essa relação seja mantida, que ainda exista uma concessiva. Então vamos lá. Ó, ainda que é concessiva, visto que não é. Mesmo que é concessivo. Depois, porque não é concessivo. E aí, concluindo-se que utilizar canudo não seja a melhor das hipóteses, consideremos algumas pessoas que ainda os preferem ou até necessitam deles. Aqui, além de eu ter problema com a conjugação verbal, ele não manteve uma conjunção para indicar a relação de subordinação concessiva, tá? Então nós estamos entre A
C. Só A e C. Vamos para a letra A. Utilizar um canudo não é a melhor das hipóteses, ainda que algumas pessoas os prefiram ou até necessitem deles. Mesmo que a utilização de um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles, tá? Então veja bem, a frase com a qual a gente precisa comparar está aqui. Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, embora não seja, tá? Ele está aqui, ó, o verbo está trazendo a nossa relação de hipótese para o verbo ser. Aqui ele já tem uma afirmação deôntica, tá? Aqui ele está dizendo não é, beleza? Então ele inverteu a relação de subordinação, porque a subordinada está aqui na utilização, perfeito? E aqui, tá? A subordinação estava na ideia de não ser a melhor das hipóteses. Então aqui, ó, nós temos a resposta como letra C. Marque a alternativa correta quanto à concordância verbal. Letra A. 1 milhão de canudos são mais do que... Pera lá. Quando eu tenho o verbo ser e eu tenho aqui uma expressão como necessário, bastante, suficiente, eu concordo com essa expressão. Então, 1 milhão de canudos é mais do que os oceanos podem suportar. Esse verbo teria que estar no singular. Descarta-se ainda milhares de canudos. Errado. Ó, milhares de canudos é o sujeito paciente. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho um verbo transitivo direto acompanhado da palavra ser. Forma uma voz passiva sintética. Deveria ser descartam-se. Letra C, errado completamente. O verbo haver no sentido de existir nunca vai para o plural. É haverá montanhas. Letra D. Mais de um hotel já deixaram de consumir. Aí você quer acabar com o professor de português, né? É mais de um já deixou. Com a expressão mais de um, você usa no singular. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou de vidro são a alternativa ideal. Veja, os reutilizáveis são. Pablo, mas a alternativa ideal não tem que ir para o plural? Não. Por quê? Porque aqui, ó, os reutilizáveis sujeito e aqui eu tenho o verbo. Eu escolho a concordância do meu predicativo do sujeito. Não precisava passar para o plural. Beleza? Muito bem. Número 12. Marque a alternativa na qual a palavra destacada funciona como adjetivo. Ou seja, tem que se relacionar com um substantivo. Os canudos poluem bastante. O bastante está associado ao poluir. Então, não dá. Aí ele é advérbio, tá? Aí ele é um advérbio. Bastante significativas, está incidindo sobre significativas, que é um adjetivo. Então, bastante é um advérbio. Necessitam bastante, está incidindo sobre o verbo. Ó, advérbio aqui, advérbio aqui, advérbio aqui. Para ser adjetivo, tem que incidir sobre o substantivo. Foi encontrada uma lista bastante grande, tá, de espécies afetadas. O bastante está incidindo sobre o grande, está reforçando, então é advérbio. Agora, olha a letra E. Não há atitude bastante para resolver o problema. Está vendo que está incidindo sobre a atitude? É um sinônimo aqui de suficiente, certo? Resposta, letra E. Que delícia! 13. Em um item insignificante utilizado brevemente antes de ser descartado, as palavras sublinhadas são formadas respectivamente por, tá, insignificante e brevemente. Vamos observar o processo de formação. Insignificante, tá, tem a ver com signi, né, que forma signo. E aí você tem insigne e aqui, ó, ficante. Basta você observar que você tem um sufixo e um prefixo, certo? Eu tenho aqui um sufixo e um
prefixo ao mesmo tempo. E em brevemente, eu pego breve e adiciono um sufixo. Beleza? Tá jóia. Então, eu já vou eliminar o que tiver só sufixação e prefixação, tá? Ó, aglutinação é forma de composição, nem é derivação, porque nós estamos falando de derivação, né? Afinal de contas, estou usando afixos aqui. E aí sobra parassíntese e sufixação, tá? Bem, aqui você sabe que é sufixação, então não pode ser parassíntese. A banca deu como resposta a letra D. Parassíntese e sufixação. Eu discordo disso, tá? Por quê? Porque, veja bem, para ser uma forma parassintética, tá? Para você ter uma derivação parassintética, tanto o prefixo quanto o sufixo devem ser imutáveis, tá? Então, na palavra insignificante, certo? Em insignificante, eu tenho um prefixo de negação, certo? Significar, eu tenho um sufixo aqui, ó. Beleza? Para nós considerarmos esta palavra, eu estou desconsiderando o ficar, significar, então eu estou pensando em significado ou significar, tá? Eu venho aqui com o sufixo, beleza? E eu venho aqui com o prefixo. Só que para ser uma parassíntese, eu não posso remover este ou este. Agora, existe o termo insignificar e também existe significante. Então, não deveria ser parassíntese. A resposta deveria ser derivação prefixal e sufixal e segunda palavra formada por derivação sufixal ou sufixação. A banca errou aqui. Vamos para a próxima. 14. Estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. O verbo auxiliar está conjugado no... Tá aqui, ó. Sejam. Este é o verbo ser, é o auxiliar do verbo jogar. Beleza? Agora perceba. Sejam. De onde isso vem? Vem aqui, ó. Que eu seja, que tu seja, que ele seja, sejamos, sejais, que eles sejam. Qual é o tempo e o modo verbal que exige a presença da conjunção que? É o presente do modo subjuntivo. Então, letra A errada, letra B errada, letra C errada, letra D é a resposta, presente do subjuntivo, e letra E errada. Vamos a 15. Analise o período a seguir e marque a alternativa correta. Se quiser usar canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. O termo se quiser usar canudo é a oração principal. Errado. Tá? Por quê? Porque ele tem uma conjunção aqui. Isso aqui é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. O que não deixa essa oração ser a principal. Ela é uma oração subordinada. A principal é a outra. Letra B. Os reutilizáveis de metal e vidro é um termo com valor substantivo classificado sintaticamente como sujeito composto. Cuidado, porque ele está falando aqui, ó, os reutilizáveis de metal ou vidro. O núcleo, tá aqui, ó, você tem os reutilizáveis. Eu estou transformando reutilizáveis em substantivo, tá, por um processo de enáloge, ou derivação imprópria, mas o núcleo é uma palavra só, então eu não tenho sujeito composto. C. O termo alternativa ideal é um predicativo do sujeito que tem como núcleo o vocábulo ideal. Tava quase tudo certo. A alternativa ideal é predicativo do sujeito, mas o núcleo é o substantivo alternativo. Lembre-se de que é um elemento, é um termo de natureza nominal. Então, o núcleo preferencial dele é sempre o substantivo. D. O vocábulo canudo é um termo de valor adverbial. Né? Meu Deus do céu. Por quê?
porque canudo é um substantivo, ele não tem valor adverbial, tá? Muito bem, vamos para a letra E. A expressão de metal ou vidro é um termo de valor adjetivo, classificado sintaticamente como adjunto adnominal. Perfeito, porque está especificando quais são os reutilizáveis. Resposta letra E. Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recentemente a proibição de canudos. Em consonância com as ideias do texto, o verbo que completa a lacuna é propunham, proporam, propuseram, proporiam, proporão. Oh, meu Deus! Questão de conjugação verbal. Então, ó, recentemente quer dizer que está no passado, beleza? Tem que ser forma do pretérito. Pretérito. Então, não pode ser proporão nem proporiam. Você tem propunham, proporam, propuseram. Acontece que o verbo propor é irregular. Então, quando você joga ele para o pretérito, a forma correta é propuseram, tá? Que recentemente propuseram a proibição. Muito bem. Vamos aqui para 17. Uma literatura agora, né? Influenciados pelo poeta latino Horácio, os poetas árcades costumavam reaproveitar dois temas de tradição clássica: o Fugere Urbem, né, fuja da cidade, e o Aurea Mediocritas, que significa alguma coisa como a ignorância vale ouro. Assinale o trecho de Cláudio Manuel da Costa que apresenta essas características. Então, primeiro, tem que ser fugir da cidade, tá? Primeiro trecho tem que ser fugir da cidade. Como, ó céus, para os ver terei constância. Veja, ele está falando sobre ver os céus, tá? Letra B. Se o bem desta choupana pode tanto. Opa, aqui me pareceu um Fugere Urbem, tá? Porque ele não está na cidade, ele está saindo, ele está indo para choupana. Enfim serás cantada Vila Rica. Aqui ele está homenageando Vila Rica, tá? Para quem conhece esse poema sabe que aqui essa frase não é um Fugere Urbem. Já rompe Nísia matutina aurora. Está falando do amanhecer, mas não é necessariamente um Fugere Urbem, aqui na minha opinião. Por quê? Porque ele não está trazendo algo que remonte o campo. Afinal de contas, a aurora, né, a manhã, existe em praticamente todo lugar. Destes penhascos fez a natureza. Aqui pode ser. Então agora estamos entre A, B e E. Vamos ler tudo para pensar na ideia de Aurea Mediocritas e Fugere Urbem. Letra A. Como, ó céus, para os ver terei constância, se cada flor me lembra a formosura da bela casadora da minha ânsia. Ele está falando de amor aqui, tá? Está falando da formosura, da beleza. Letra B. Se o bem desta choupana, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui, ó, ele está fazendo uma comparação do campo com a cidade. Já me parece ser a letra B. Vamos avaliar a letra E. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Aqui é um poema que está falando das memórias dele, e não da fuga da cidade. Muito bem. 18. Em relação ao classicismo que se desenvolveu durante o século XVI, marque a alternativa correta. Então veja, esse movimento literário possibilita a expressão da condição individual, da riqueza interior do ser humano que se defronta com sua inadequação na realidade. Não. Classicismo retoma os ideais gregos. Então não é a expressão da condição individual. Lembre das ideias de simetria e beleza. B. A poesia dessa época adota convenções do bucolismo. Bucolismo é arcadismo, cara. Bucolismo é Árcade, não tem nada a ver com classicismo. C. Os poetas pertencentes a esse período literário perseguiam uma expressão equilibrada, sóbria, capaz de transmitir o domínio que a razão exercia sobre a emoção individual, colocando o homem como centro de todas as coisas. Pronto, meu querido! Não é isso que retoma a tradição greco-latina?
arte equilibrada, sóbria, racional, olha aqui, ó, razão. D. Os autores dessa estética literária procuraram retratar a vida como é. Não, porque isso aqui é o realismo. A poesia desse período passa a ser considerada esforço de captação e fixação de sutis sensações produzidas pela investigação do mundo interior. Isso aqui é simbolismo. 19. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Marca alternativa que aponta a característica do romantismo presente no fragmento do romance Iracema de José de Alencar. Velho, o que você tem aqui? Ele tá deixando a Iracema muito top. Gustavo, joga aqui pra mim. Cara, imagina a Iracema morando na floresta, tá? Tá morando na floresta, ela tá lá correndo, descalço, ela tá lá muito louca, beleza? Como é que o pezinho da Iracema ia ser grácil, nu, mal roçando? Que devia ser um cascão do caralho, porque ela ficava pisando no quê? No chão, né, meu? Então, o que ele tá fazendo é idealizar, ele tá criando um personagem ideal, fora da realidade. Vamos ver se tem isso nas alternativas. Joga lá. Idealização da personagem mediante a associação entre aspectos humanos e elementos da natureza. Claro, tá comparando ela ali, ó. O favo da jati não era doce como seu sorriso. Olha, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Como é que ela tinha um hálito melhor que o da baunilha? Ah, esse catar, Alencar, que mentiroso. B. Valorização do regionalismo por meio de registros de palavras e expressões típicas do vocabulário regional. Aqui não. Isso acontece no romance regionalista, tá? Ou no romance que nós temos lá pra frente, na década de 30. Enaltecimento do indígena com o emprego do locus amenus. Locus amenus é coisa do arcadismo, não do romantismo. Empoderamento das minorias marginalizadas. Parou. Porque você não tem isso na estética do romantismo. E se tiver, não é nesse trecho. Reflexão crítica sobre a formação do povo brasileiro. Não nesse pedaço. Nesse pedaço é a idealização do indígena. 20. Leia as estrofes a seguir e responda o que se pede. Essa é a última questão. Se segura! Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Quanto às estrofes apresentadas, é correto afirmar que as antíteses, né, quer dizer, os contrários, articulam-se em torno de desejos contraditórios e dividem-se entre a realidade espiritual e concreta, atingindo o desejo simbolista e a transcendência espiritual. Cara, veja, ele está falando que ó, as antíteses, né? Céu, mar. Aí, subiu, desceu. O que é isso, cara? Eu tenho no poema Esmalha antíteses. De quem é o poema Esmalha? Alfonso de Guimarães, que pertence ao simbolismo brasileiro. Com isso eu mato a letra A, certo? Porque na letra B ele fala romantismo, na letra C ele está falando de barroco, na letra D ele está falando de classicismo, na letra E ele está falando de parnasianismo. Resposta é a letra A. Deu trabalho, né? Deu trabalho, mas valeu a pena. Espero que você tenha curtido muito esse vídeo aí. Se você curtiu até agora, deixa o seu comentário, faz sua inscrição no canal e até o nosso próximo vídeo sobre esse assunto. Se você curtiu, escreve aí qual outra prova você gostaria de que eu resolvesse, tá bom? Um grande abraço, força guerreiro!